Estamos iniciando um toque de democracia. Olá, meus amigos, eu sou Kleber, delegado federal. Estamos iniciando mais um episódio de Um Toque de Democracia. No nosso vídeo de hoje, vou tentar responder ao questionamento que me foi feito pelo meu amigo Rogério Domingos. Ele me perguntou se eu sou favorável ao chamado toma lá da cá na política. A minha resposta imediata foi: depende muito da existência de um relevante interesse público em questão. Eu me lembro de quando, bem no início do meu curso de Direito, lá pelos idos de 1986 ou 1987, durante uma aula de Direito Constitucional, o nosso professor mencionou um caso típico daquilo que chamamos toma lá da cá, em sua forma mais corriqueira que havia acontecido naqueles dias no Congresso Nacional. Não me recordo exatamente do assunto que se discutia no âmbito do nosso Legislativo Federal, mas era, e ainda é, infelizmente, continua sendo, uma prática extremamente comum no mundo político. Tratava-se de uma negociação em que um determinado grupo de deputados pretendia conseguir a aprovação de um importante projeto de lei, mas esse grupo, sozinho, não possuía adeptos suficientes para obter a aprovação almejada. Por sua vez, um outro grupo de deputados queria aprovar um outro projeto de lei, o qual não atraía a simpatia dos demais integrantes da casa, porque ele beneficiava um pequeno segmento da sociedade, mas se mostrava potencialmente prejudicial à sociedade como um todo. Ao final, o grupo que insistia em aprovar o projeto de lei verdadeiramente importante e relevante para a sociedade somente conseguiu a adesão do outro grupo após se comprometer com esse outro grupo a aprovar também o seu projeto, que, como dito, se mostrava potencialmente prejudicial à sociedade. Tratava-se de um típico caso de toma lá da cá que fora amplamente divulgado com uma enorme naturalidade pela imprensa. Ninguém questionava, nenhum jornalista ou analista político se mostrava contrário àquele tipo de comportamento, que era extremamente natural e usual em nosso Congresso Nacional. Sentado em minha cadeira, lá na sala de aula, eu me revoltei. Afinal, naquela aula, estávamos tratando justamente dos princípios norteadores da administração pública. E eu aprendi que ela tem como objetivo primordial o atendimento ao interesse público. Assim sendo, pensava eu, se o que deve prevalecer será sempre o interesse público, não deveria importar qual a origem ou a autoria de um determinado projeto de lei. Submetido ele à discussão, deveria ser obrigatoriamente aprovado caso ele se mostrasse benéfico para a sociedade. E, caso contrário, deveria ser obrigatoriamente rejeitado, independentemente de qualquer negociação ou troca de favores. Era como eu pensava e como penso. Apresentei essas considerações ao meu professor e ele me explicou que, embora minha indignação fosse justa, aquela era a forma usual como o Congresso Nacional trabalhava. E, além do mais, o exemplo dado não era lá dos piores. Havia negociações, negociatas, trocas de favores, enfim, uma série de transações muito mais graves do que aquela. Eu era, então, um jovem idealista e inexperiente, com pouco ou quase nenhum conhecimento a respeito do que acontecia nos bastidores do poder. Posteriormente, já mais experiente, fui percebendo como as coisas eram distorcidas, como as negociatas envolviam praticamente todas as decisões da alta cúpula dos poderes, não apenas do legislativo, mas também do executivo, e hoje percebemos com muita tristeza que isso ocorre até mesmo no Poder Judiciário, que tem como atribuição maior justamente zelar pela correta e intransigente aplicação da lei. Como delegado de Polícia Federal, pude constatar que aquele chamado toma lá da cá ocorre muitas vezes de forma absolutamente criminosa. Não foram poucos os casos que investiguei de práticas criminosas no âmbito dos poderes que configuravam graves crimes contra a administração pública. Esse tipo de transação, ou seja, esse tipo de toma lá da cá, é de todo inadmissível por ser criminoso e deve ser visto com absoluta indignação por parte da sociedade. Não podemos nos esquecer que os agentes políticos não agem em seu próprio nome.
Eles atuam e falam e decidem em nome e no interesse dos seus eleitores, que lhes conferiram seus mandatos, ou seja, outorgou a eles os poderes para representá-los e discutirem no seu interesse, vale dizer, no interesse dos eleitores. Quando os políticos passam a agir de forma inescrupulosa, estão praticando um ato de gravíssima traição para com quem os elegeu. Por outro lado, não podemos jamais nos esquecer que a atividade política é a arte da negociação. Assim sendo, é perfeitamente aceitável a negociação que tenha por objetivo o interesse social e o bem comum da sociedade. Se um determinado grupo político apresenta um projeto de lei que se mostra bom para a sociedade, e um outro grupo político apresenta um outro projeto de lei que também se mostra benéfico para a nação, nada mais justo do que negociarem entre si, entrarem em acordo, e um grupo passará a apoiar, aderir o projeto do outro, fazendo com que ambos os projetos sejam aprovados. Claro que nesse exemplo houve uma negociação, uma espécie de toma lá da cá, mas um toma lá da cá virtuoso. Este sim deve ser aceito e até mesmo incentivado. A negociação nas atividades políticas é salutar. Há que se buscar o entendimento, sempre com vistas ao interesse público. Diante de um projeto de lei de interesse bastante elevado para a sociedade e de outro que não interesse tanto, mas que não se mostre prejudicial, é preferível que se negocie, buscando a aprovação de ambos, do que deixar de negociar e ter rejeitado aquele projeto que se mostrava relevante, de grande importância para a nação. Todo radicalismo intransigente é burro e se mostra prejudicial. A negociação, a transação política, até mesmo a troca de favores legais, não se apresentam como maléficos. É aceitável dentro do mundo do político, que, como dissemos, é a arte da negociação. O que não se pode admitir, de forma alguma, é o toma lá da cá espúrio, que tem por objetivo atender exclusivamente ao interesse pessoal de determinado político ou de algum grupo que o esteja apoiando. Eu sou o Kleber, delegado federal, candidato a vereador, número 55155, PSD. Muito obrigado.